Las Vegas, 1971. O showroom do Hotel Riviera era uma caixa de joias hermeticamente fechada, forrada de veludo vermelho, carpetes espessos e madeira envernizada. Era um templo do prazer, projetado para manter o mundo exterior, e suas preocupações bem longe. Mas havia um elemento que podia transformar aquele paraíso em uma armadilha mortal em segundos: o fogo. A memória do incêndio no Coconut Grove ainda assombrava a indústria do entretenimento. A ideia de centenas de pessoas presas em um salão escuro, lutando por uma saída estreita, era o pesadelo de qualquer gerente de hotel. Naquela noite de sábado, o pesadelo ameaçou tornar-se realidade durante o show de Dean Martin. A casa estava lotada acima da capacidade, com mesas extras espremidas nos corredores, bloqueando rotas de fuga. O ar estava denso com a fumaça de 1000 cigarros e a eletricidade de uma performance impecável. De repente, o cheiro inconfundível de material elétrico queimado cortou o aroma de perfume e álcool. Uma cortina lateral, atingida por uma luz de palco superaquecida, começou a fumegar e, em segundos, línguas de fogo laranjas lamberam o tecido pesado. O brilho sinistro foi visto pelas primeiras mesas. Uma mulher gritou. Uma cadeira foi derrubada. O murmúrio de terror começou a se espalhar como uma onda de choque invisível, mais rápida que as chamas. O instinto animal de sobrevivência tomou conta da multidão rica e polida. Em instantes, a elegância daria lugar a uma debandada mortal. Os seguranças congelaram. A banda parou, os músicos olhando para as saídas com olhos arregalados. O caos era iminente, mas no centro do palco, imóvel como uma rocha em meio à tempestade, estava Dean Martin. Ele não largou o microfone. Ele não correu. Ele sequer derramou uma gota do líquido âmbar em seu copo. Com uma frieza que desafiava a biologia humana, Dean olhou para o fogo, olhou para a multidão prestes a se pisotear e soltou uma única frase, entregue com um timing cômico tão perfeito que desarmou o pânico instantaneamente, provando que o carisma de um homem pode ser mais eficiente que um extintor de incêndio. Para compreender a gravidade da situação, é preciso visualizar a arquitetura do desastre. As pessoas em um incêndio raramente morrem queimadas. Elas morrem esmagadas pelo pânico da multidão. O efeito manada é uma força psicológica devastadora. Quando uma pessoa corre, todos correm. Quando todos correm para a mesma porta, ninguém sai. O Riviera, com sua decoração inflamável e superlotação, era um barril de pólvora. Tudo o que faltava para a tragédia era o gatilho do medo descontrolado. A mulher que gritou na terceira fila foi o estopim. "Fogo! Fogo!" ela berrou, levantando-se e derrubando sua mesa cheia de bebidas. O som de vidro quebrando agiu como um sinal de partida para a histeria. Homens de smoking começaram a empurrar. Mulheres agarravam suas bolsas. O zumbido de conversas transformou-se em um rugido de ansiedade. No palco, a orquestra de 30 peças cessou a música abruptamente, deixando um silêncio auditivo que tornava o ruído da multidão ainda mais aterrorizante. O maestro olhou para Dean, esperando o sinal para abandonar o navio. Os técnicos de palco corriam nos bastidores com extintores, mas o fogo na cortina já estava alto, visível e ameaçador. Dean Martin estava no meio de Everybody Loves Somebody. Quando a música parou, ele ficou lá, segurando a nota por um segundo a mais, como se a interrupção fosse uma falta de educação da parte do fogo. A maioria dos artistas teria gritado instruções: "Saiam com calma, usem as saídas de emergência." Mas Dean sabia algo sobre psicologia humana que os manuais de segurança ignoram. Instruções lógicas não funcionam contra o medo irracional. Se você diz "não entrem em pânico", a primeira coisa que as pessoas pensam é "eu devo entrar em pânico."
Para parar o medo, você precisa quebrar o transe. Você precisa de algo inesperado. Você precisa de humor. Dean caminhou lentamente até a ponta do palco, bem perto de onde o pequeno incêndio estava sendo combatido freneticamente por 2 Rhodes com extintores de CO2. A fumaça branca dos extintores misturava-se com a fumaça preta da cortina. O cheiro era horrível. A multidão estava no limiar da debandada. As pessoas nas mesas de trás já estavam de pé, prontas para correr por cima de quem estivesse na frente. Dean bateu no microfone 2 vezes. Toque, toque. Este troço está ligado? A voz dele, calma e arrastada, cortou o ruído. As pessoas pararam por uma fração de segundo, porque ele não estava correndo, porque ele não estava gritando. A incongruência da atitude dele travou o cérebro reptiliano da multidão. Dean levantou seu copo de uísque, inspecionou o conteúdo contra a luz das chamas e balançou a cabeça com desdém. Ele se apoiou no piano com aquela postura relaxada, como se estivesse esperando um ônibus e não no meio de um incêndio potencial. Senhoras e senhores, disse Dean com um sorriso preguiçoso, por favor, não se levantem. Eu sei que o show está quente hoje, mas eu não sabia que a crítica ia levar isso tão a sério. Houve algumas risadas nervosas. O gelo começou a quebrar, mas o perigo ainda estava lá. O fogo ainda crepitava. Dean viu que precisava de mais. Ele precisava de algo que trouxesse a atenção de volta para ele, o personagem, e longe da realidade assustadora. Ele precisava usar sua mitologia de bêbado como escudo. Ele olhou para a cortina em chamas, depois olhou para a plateia aterrorizada e disse a frase que salvou a noite. Não se preocupem com o fogo, pessoal. Francamente, com a quantidade de álcool que eu tenho no meu sangue agora, se aquela chama chegar a 3 metros de mim, o hotel inteiro explode e ninguém vai sentir nada. Então, enquanto eu não explodir, vocês estão seguros. Sentem-se e bebam, porque eu não pretendo virar churrasco sóbrio. A sala explodiu, não em chamas, mas em gargalhadas. A tensão evaporou instantaneamente. A imagem absurda de Dean Martin como uma bomba humana de uísque era tão ridícula e, ao mesmo tempo, tão perfeitamente alinhada com a persona dele, que o medo se tornou impossível de sustentar. Ao rir, as pessoas relaxaram os ombros. Ao relaxar, elas pararam de empurrar. O efeito manada foi desativado. Aqueles que estavam de pé, prontos para correr, olharam ao redor, viram os outros rindo e sentaram-se novamente, sentindo-se tolos por terem entrado em pânico. Enquanto a plateia ria, os Rhodes conseguiram sufocar as chamas na cortina com os extintores. O fogo foi apagado em menos de 1 minuto. Se a multidão tivesse corrido, aquele minuto teria sido suficiente para causar dezenas de ferimentos ou mortes por pisoteamento. A calma que Dean impôs comprou o tempo necessário para a equipe de segurança resolver o problema físico. O cheiro de fumaça ainda estava lá, mas o cheiro do medo tinha sumido. Dean, vendo que o fogo estava extinto e que a plateia estava segura, virou-se para a banda. Ok, rapazes, disse ele. O show de fogos acabou. Vamos voltar para a música antes que o gerente me cobre pela cortina. Essa velharia era do tempo em que Napoleão perdeu a guerra de qualquer jeito. A banda voltou a tocar. Dean continuou o show como se nada tivesse acontecido. Ele nem sequer pediu um intervalo para limpar o ar. Ele simplesmente continuou cantando, entremeando as músicas com piadas sobre bombeiros e seguradoras. Eu deveria ter desconfiado, disse ele entre uma música e outra. Sammy Davis Jr. me disse que ia acender a plateia hoje. Eu não sabia que ele tinha trazido fósforos. O público comeu na mão dele pelo resto da noite. Eles não eram apenas fãs assistindo a um cantor. Eles eram sobreviventes de uma experiência compartilhada, guiados por um líder que se recusou a deixar o caos vencer. No final da noite, o chefe dos bombeiros de Las Vegas, que veio inspecionar o local após o show, disse ao gerente do hotel:
Vocês tiveram sorte. Com essa quantidade de gente e aquele fogo, isso poderia ter sido um desastre. O que quer que vocês tenham feito para manter as pessoas sentadas funcionou melhor do que qualquer sistema de sprinklers. Dean Martin nunca recebeu uma medalha por bravura. Ele nunca foi capa de revista como um herói. Para ele, aquilo foi apenas mais uma noite no escritório. Ele lidou com o incêndio da mesma forma que lidava com microfones quebrados, fãs bêbados ou críticas ruins, com uma indiferença estudada e um copo na mão. Mas para as pessoas que estavam lá, aquele momento foi a prova definitiva de que o King of Cool não era apenas um apelido. Coolness, na definição de Dean, não era sobre óculos escuros e cigarros. Era sobre a capacidade de manter a pressão arterial baixa quando o mundo ao seu redor está pegando fogo. Era sobre liderança através da tranquilidade. Dean Martin sabia que o medo é contagiante, mas a coragem, especialmente a coragem disfarçada de humor, também é. Ao recusar-se a validar o terror da multidão, ele negou o oxigênio ao pânico da mesma forma que os extintores negaram oxigênio às chamas. Anos depois, um dos músicos da orquestra relembrou a noite. Eu estava pronto para largar meu trompete e pular do palco. Minhas pernas tremiam, então eu olhei para Dean. Ele estava lá, balançando o gelo no copo, parecendo entediado. Eu pensei, bem, se ele não está com medo, por que eu deveria estar? Ele ancorou a sala inteira. Ele segurou o prédio de pé apenas com a força de sua atitude. Naquela noite no Riviera, Dean Martin nos ensinou que, em momentos de crise, o mundo não precisa de mais gritos ou histeria. O mundo precisa de alguém que tenha a audácia de parar, respirar, fazer uma piada ruim e lembrar a todos que, enquanto a música não parar e o barman estiver servindo, tudo vai ficar bem. O fogo queimou a cortina, mas não conseguiu queimar a lenda. E a única coisa que explodiu naquela noite foi o mito de que heróis precisam usar capas. Às vezes, eles só precisam usar um smoking e ter uma resposta pronta na ponta da língua.